Pode ficar, a gente Ah, começa pode começar então, né? Juntos. entrando já. Boa noite, pessoal. Boa noite. Depois vocês vão colocando aí as suas dúvidas. Nós estamos aqui para sanar as dúvidas, né, Luciana? Isso. Um papo bem divertido, né? Lúdico, gostoso, né? Isso É aí um que assunto importa. muito interessante, muito interessante. Processo de aprendizagem, o que que o PAC tem a ver com esse processo de aprendizagem, né? Muito interessante. Uhum, Nós uhum. precisamos entender como é que funciona para nós podermos ajudar, né, os nossos filhos, os alunos, pacientes, muitas vezes também, os parentes também, né, primos. O engraçado, Pri, é isso, que quando você começa a fazer uma avaliação, de repente, com uma criança, né, que vem pra gente, aí a mãe traz. Aí no momento da anamnese, a gente já começa a fazer algumas perguntas que são tipo um checklist para você ter um direcionamento do que você vai propor de instrumento, saber faixa etária, o que que você vai usar para avaliar, né? E aí nesse bate-papo a gente vai conversando e vai perguntando sobre as condições auditivas daquela criança, se ela teve muito otite de repetição, e aí, se é respirador bucal, coisas que interferem aí nessa dinâmica aí do sistema auditivo periférico, né? E aí, nesse meio papo, quando a gente avalia essa criança e vai dar a devolutiva para os pais, eles mesmos entendem por que que aquelas perguntas foram feitas e eles se identificam, porque uma alteração de processamento, às vezes, muitas vezes, pode ser uma característica também, né, de genética, né, da familiar. Então, muitas vezes os pais se identificam falando assim, gente, mas eu também tenho isso. Eu me Sim, encontrei também no filho. Eu posso fazer o exame de processamento? Você pode pedir para mim? E geralmente chega alterado também, né? Porque o processamento, na verdade, é o que a gente faz o quê? Com o som que a gente escutou, né? O que que acontece quando a gente escuta? Nós temos o sistema auditivo periférico e temos o sistema auditivo central, né? O periférico é composto do pavilhão, conduto auditivo, membrana timpânica, aquela cadeia de ossículos, né, que faz a transmissão do som, e depois a orelha interna que vem ali com a cóclea, o nervo auditivo. Nessas estruturas que eu acabei de citar para vocês, a gente tem o quê? Um funcionamento da audição. uhum, Ali tem que estar ok, porque eu não posso ter nenhuma alteração aí nesse percurso, porque vai chegar a nível central também com problema, certo? sim, Então, uma das coisas que a gente pede é uma audiometria no início da avaliação. Aí a gente pede a audiometria, que é o padrão ouro para a gente hoje identificar, né? Qualquer problema condutivo, neurosensorial. Deu ok? No mesmo dia ou no mesmo momento, a gente prossegue para o exame do processamento autivo, que é feito em cabine, geralmente dura por volta de 2 horas. Tem crianças que dão conta de fazer no mesmo dia, outras não, vai depender da condição de cada um, né? E aí, durante esse processo, nós vamos avaliar várias habilidades auditivas. E é isso que é o exame do processamento. É o que eu vou ver se tem fechamento auditivo, figura fundo, se eu consigo ouvir da mesma forma das duas orelhas, que é o padrão de binauralidade, se eu localizo esse som de uma forma efetiva, se eu discrimino bem. Se eu faço o fechamento auditivo, o que que é? Do início de uma sílaba eu consigo já deduzir o restante dessa palavra, fazer um fechamento auditivo. Se eu consigo integrar bem essa relação, se eu consigo ordenar bem, que é a condição da ordenação temporal importante, porque isso vai interferir lá também. Se eu não sei padrão de frequência, duração e intensidade do som, eu vou conseguir fazer a percepção ou ter percepção de um traço mínimo de distinção de um fonema surdo sonoro. Não vou conseguir. É muito comum estar alterado, inclusive, né, na própria escrita, né? E aí vir de um problema de PAC.
E a gente vai vendo várias outras patologias e outras comorbidades que podem estar existindo. Então, o exame do processamento, na verdade, ele é um exame que eu acho que é a ponta do iceberg. Por baixo dali, a gente pode ter várias outras condições, sabe? Que são Sim, comórbidas. Um exame de processamento é onde eu tenho um TPAC, que é a alteração de uma ou mais habilidades do processamento auditivo, desse exame que a gente acabou de citar, essas habilidades, pode ter alteração em algumas outras, que são várias provas que são feitas, né? E aí, se tiver uma ou mais, a gente já vai caracterizar como TPAC. Mas TPAC é depois de 9 anos. Porque hoje, se eu conseguir, já tem uma normativa, até o próprio tratado de fono que foi feito agora, uma normativa também das associações internacionais, diz que crianças com 6 anos já podem ser submetidas ao exame de processamento auditivo. Antes era a partir de 7, 8 anos que a gente estava pedindo. Agora, ah, por que que nós estamos pedindo aos 6 anos? Porque nós precisamos de detectar os padrões de alteração. Porque quanto antes a gente jogar estímulo nessa circuitaria, a gente consegue minimizar uma série de outros fatores. é E aí, verdade. por isso, a gente não vai taxar uma criança de 6 anos até os 9 anos como um transtorno de processamento auditivo, um TPAC. Não. Mas nós vamos sinalizar no nosso laudo, na nossa tratativa, que ela tem alteração do processo, né? Alteração dos processos auditivos, disso, que resultam em problemas ou de discriminação, de seleção ou de figura fundo, Isso você mesmo. está perdendo, você está prestando atenção na minha voz e em volta nós temos vários distratores. Isso é ser Verdade. capaz de figura fundo. E é uma habilidade que eu preciso muito na escola, né? Focar E na voz do pode, professor. pode impactar na alfabetização, né? É uma fase da entrada ali da pré-alfabetização para a alfabetização. Então, é importante saber isso mesmo. Porque, às vezes, a criança vai ter a dificuldade e o professor, os pais, eles não vão identificar naquele momento que dificuldade que é essa, né? E nós sabemos que Exatamente. o, o processamento auditivo ele é importantíssimo nessa fase, porque é aquilo que ele tem que ouvir para poder depois colocar como código, né, ou como linguagem, né, Isso, também. porque ele tem que decodificar. Uma das entradas dos sinais, além do auditivo, visual, a gente tem todas essas questões do processamento. O que que a gente faz com essa informação que chegou da periferia, né? Hum, E agora, exato. uma coisa importante antes mesmo do processamento é a audiometria. A audiometria deve ser feita independente em pré-escolares e escolares pelo menos uma vez na vida, porque Sim, fatalmente a gente pode ter outros fatores que corroboram aí para alterar o processamento auditivo dela, para dar um rebaixamento auditivo temporário, se for uma perda condutiva por uma otite, uma alteração de disfunção tubária, alguma outra questão, sabe? sim. E aí a Seria gente tem que da descartar. orelhinha, seria o primeiro exame? O primeiro exame auditivo que a gente faz na vida é o teste da orelhinha. Ele é uma triagem para detectar aqueles recém-nascidos que têm uma propensão ali a ter algum problema, uma perda auditiva, alguma condição que vai precisar de colocar aquela criança no acompanhamento, né? E aí depois a gente tem outros que podem detectar, tem bera, tem autoemissões acústicas, são vários, é uma bateria que a gente tem aí para utilizar enquanto fonoaudiólogos, né? Depois de 3 aninhos aí a gente já tem as audiometrias condicionadas e vai aí por diante. Então, uma orientação que eu queria deixar para todo mundo é que a gente precisa que os escolares e pré-escolares tenham audiometria atualizada. Pelo menos a audiometria. Para ver e descartar essas condições que a gente pode ter. Não é raro crianças nessa faixa etária terem muitos problemas de quê? De otite média. E às vezes sem dolor, e a criança não sabe que tem, e a gente tem um rebaixamento auditivo.
Então, quando você faz lá a impedanciometria, que é a sondinha que a gente põe e mexe lá no tímpano e joga pressão no ouvido, vem a curva desviada, vem com problema, né? E aí tem que tratar essa orelha média. Porque enquanto você tiver com essa secreçãozinha ali dentro, ali naquela região onde devia estar sendo preenchido por ar e transmitindo sua, você vai ter um rebaixamento. Você pode ter uma perda leve ali, por exemplo, que vai te privar de perceber alguns fonemas, os sh, v, né? E vai por aí afora. Não é à toa que as maiores trocas são de FV, porque eu Uhum. preciso de 15 decibéis para eu perceber o FV. E se eu tenho uma otite, eu vou ouvir 20, 25, já não estou percebendo. E essa otite, eu já tive pacientes que têm otites crônicas de repetição, trato com antibiótico, depois a gente pede impedanciometria, vem de novo alterado. E fica assim recorrente por questão de disfunção tubária também. Então, são coisas que a gente tem que ficar muito atento, entendeu? Dentro do processo. E tem a ver, Luciana, com a questão também que a gente sempre ouve falar, a questão, a audição relacionada ao equilíbrio. Tem. Hoje já tem pesquisa, já tem fonoaudiólogos especializados em otoneurologia que trabalha, né, especificamente com isso, né? E a gente vai organizando e sabendo também que, porque é uma área muito próxima, você tem só a cóclea, ela tem tanto a parte vestibular que é relacionada com o equilíbrio, quanto a parte sensorial relacionada com a recepção auditiva, né? Sim. Então, hoje tem pesquisas já associando, inclusive, as dificuldades de equilíbrio e tudo, com algumas questões também de aprendizagem, Que né? coisa. Então, a gente já está vendo aí toda uma perspectiva. Depois que o cerebelo já começou, a gente antes achava que cerebelo era só equilíbrio, mas a gente hoje sabe que a gente tem condições dentro do cerebelo da linguagem também, da Hum, formulação da linguagem, tá? hum. Então, assim, a gente está descobrindo muita coisa desse cérebro ainda, né? Desse funcionamento cerebral do indivíduo. E quando, assim, uma pergunta que me veio, quando a criança ela está sendo, passando pelo processo de diagnóstico do autismo, esse exame ele é muito importante, né? Do processamento. Do processamento em relação à linguagem, né, do TEA. Mas geralmente a gente tem uma condição. Tem autistas nível suporte um, beleza, eles não contam às vezes de fazer o exame, tá? E aí você vai ver uma questão de sensorialidade, né, de hipersensibilidade auditiva, e isso vai vir às vezes alterado. Mas nível de suporte maior é muito difícil de aplicar o teste, porque é um teste muito cognitivo também, que te exige muita atenção. Você tem que ficar numa cabine para fazer por um período grande. E muitas vezes a gente sabe que essas regiões estão afetadas no caso dos pacientes com autismo. Então a gente já estimula, né? E às vezes evita de entrar, de pedir um exame. Depende muito da condição clínica do seu paciente, até para você peça. Qual que é o seu Entendi. objetivo para pedir esse exame? Entendeu? Porque não basta só pedir e falar que está alterado. A gente tem que saber interpretar. É um exame que te dá um topo diagnóstico, é um exame que te dá padrões, sabe? Que você vai ver para orientar, que dá para você detectar tipos, subtipos de processamento, para que você possa orientar de uma forma assertiva na escola. E também tem uma carga auditiva e uma carga linguística que me ajuda a fechar um diagnóstico, por exemplo, de transtornos mais voltados para a área da linguagem, leitura, escrita, sabe? Porque ele te dá um marcador. Por isso que eu acho que é um exame bem legal de fazer, sabe? Entendi. Então assim, o transtorno, então, do processamento auditivo é TPAC que chama, né? É, TEPAC. O Hã? exame, o exame que é feito, como é que chama?
Exame do processamento auditivo. Dando processamento, isso mesmo. E a E aí, alteração é o TEPAC, desde que seja a partir dos 9 anos, como a gente já acabou de começar, porque até então nós vamos colocar como alterações dos processos, né, das habilidades auditivas, tais, que podem estar impactando na condição, dependendo do que está alterado, né? sim. E quais, assim, ô, Luciana, quais os sinais que a gente pode perceber quando há ali a gente tem essa hipótese de que a criança ela tem esse transtorno? Então, quando a gente está lá na pré-escola, a gente vai ver aquela criança, por exemplo, que tem uma dificuldade com a metafonologia mesmo, né? Ou você vê que ela já é mais lenta para te responder. Geralmente ela, o quê? É muito comum. Você tá falando com uma pessoa e ela não decodificar o estímulo e te pedir para repetir, né? Os pequenininhos, você vê aquele que geralmente não tem ritmo para música. Todo mundo tá indo para um lado e tá indo para o outro, porque não tá decodificando bem o som. Numa rodinha de conversa ou numa rodinha de história, ele é aquele que não consegue contar com muita riqueza de detalhes as informações, porque ele Não? perde muito facilmente e não tem muita retenção auditiva, né? É aquele que vai ter dificuldade na associação do princípio alfabético com relação letra-som. Ele vai Uhum, aprender ou mais lentamente ou vai ter muita dificuldade para isso. E isso vai uhum, aumentando, né? Porque vai ou pode ser aquele que ouve uma televisão muito alta, o rádio muito alto, que ele acha que ele não está escutando, mas ele não está tendo o entendimento da palavra, né? Do comando. Você dá um comando, ele se perde, ou não faz, ou faz um só. Entendeu? Então, geralmente, essas questões. Já para os maiorzinhos em início de fase aí de alfabetização, a gente pode ver as trocas surdo-sonoras. Então, esse uhum, tipo de paciente que está com dificuldade de alfabetização, que está com dificuldade com rima, né, com entonação, que se perde na sílaba tônica, dificuldade de aprender um novo idioma, tudo que envolve retenção, memória operacional auditiva, que é a capacidade de se reter aquilo para executar, com um atraso, um delayzinho, você pode suspeitar e fazer, né, a solicitação. é muito sério. É, Nós precisamos das funções executivas, assim, como um todo, né? A atenção, a memória, e muitas vezes com esses muitos diagnósticos de TDAH, vamos falar assim, né? Então é precoce você falar que uma criança tem um TDAH, sendo que ele não fez essa triagem, né? a gente. Eu acho ele muito importante, porque pode ser que seja um caminho de TDAH, mas pode ser que por ali mesmo, ali vai resolver de alguma forma um tratamento na questão auditiva, né? Antes. É igual eu te disse, geralmente pode vir muita comorbidade, tá? TDAH, dislexia, tá? Essas coisas, como eu te disse, a ponta do iceberg, o exame de PAC, hoje a gente vê que um TPAC puro é muito raro, tá? Uhum, Mas quando você estimula as habilidades auditivas, resolve todas as habilidades, porque o processamento auditivo, a gente reabilita. Se for só ele, a criança vai desenvolver normalmente. Se ele tiver uma coisa associada, geralmente não vai resolver 100%, mas é um up para que essa criança se potencialize, né? E aí você vai vendo principalmente nas dislexias, que a gente tem alterações em regiões que às vezes hoje se discute. Será aquele tanto de CID, né? Para que aquele tanto de CID, sendo que a gente já sabe que, por exemplo, a dislexia fonológica vai ter alteração nas áreas, né? Ali perissilvianas, aquelas questões ali todas que vão comprometer o processamento fonológico. Então, uhum. é TEPAC? Ou é realmente ali uma alteração que já é
fruto dessa patologia também, entende? Então, a gente hoje está nessa pesquisa para poder tirar o máximo possível daquele tanto de CID do paciente, porque tem paciente que tem CID de tudo quanto é coisa, né? E Uhum, entendendo de uma forma maior os transtornos, né? entendi. Tá, e qual que é o profissional responsável aí no caso para ser encaminhado esse paciente que tem ali um suposto TEPAC? É o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o profissional que tanto pode fazer a indicação, né? Outros profissionais também podem indicar, mas quem tem que reabilitar e avaliar é o fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo, principalmente fonoaudiólogo com especialidade em audiologia. Ele é responsável por fazer o exame do processamento auditivo. Agora, nós temos as outras áreas, né? Eu sou fonoeducacional, especialista em linguagem, mas eu reabilito o processamento auditivo. Mas eu não faço o exame, porque eu não tenho cabine, eu não tenho audiômetro. Mas eu consigo fazer uma leitura e uma identificação do teste. Eu sei ler o teste, eu sei ver os parâmetros, eu sei associar com as dificuldades de linguagem do meu paciente. Aí passa a ter sentido. E eu faço a reabilitação. Então, é o fono responsável. Outros profissionais que às vezes podem conduzir a avaliação, essas questões, o otorrino, o neuropediatra, todos eles têm pedido o exame do processamento e usado essa bateria também como forma complementar das hipóteses diagnósticas, né? Interessante, muito bom. Então, assim, para fechar, ô Luciano, a nossa conversa, eu gostaria que você nos falasse, dando orientações, né, para os profissionais, para os professores que enfrentam aí nas escolas também, né, essa demanda de talvez aí dificuldades de processamento auditivo e orientações no sentido de como que nós podemos buscar essa ajuda, o que fazer primeiro, quando nós identificarmos e quais as orientações na questão assim de qual que é o caminho, né, que nós precisamos traçar para que essa melhora venha acontecer ali do aluno, do paciente, do nosso filho. A primeira coisa, independente de se tem ou não tem transtorno, vamos fazer uma audiometria, assim como é importante fazer a avaliação oftalmológica. Uhum. Ponto. Fizemos, ótimo, tá tranquilo. Começamos a ver uma criança que está com essas dificuldades todas que eu citei para você no decorrer do processo da escola infantil, da pré-escola, da alfabetização, desse princípio alfabético que não vem, essa dificuldade de rima, de reconto, e aí por aí adiante, de alfabetização, vamos pedir uma avaliação do fonoaudiólogo. E eu acho que tem que ser uma avaliação interessante, porque é o profissional que avalia audição e linguagem. São duas pontes importantes para a gente quando está no processo de alfabetizar, né? Ele avalia tudo. Então, estou na dúvida, vamos procurar um fono, vamos indicar para um fono, para uma avaliação complementar à minha, de neuropsicólogo, de psicopedagogo, porque é um profissional chave para transtornos de aprendizagem, né? É o diagnóstico da dislexia pertence ao fonoaudiólogo. O diagnóstico de TDL hoje pertence ao fonoaudiólogo. Processamento auditivo são muitas questões topodiagnósticas que você tem que fazer, que é da área de comunicação, né? Então é importante. Esse é o primeiro ponto. Como a gente começa a tratar, a gente tem que levar em duas coisas. Quando vem uma habilidade auditiva alterada, a gente trata de uma forma formal ou informal. Eu posso tratar aquela habilidade numa cabine, que é o tratamento mais formal, e pode ser informal. Se eu vejo que o meu teste tem uma carga pesada linguística ali alterada, não está alterado só na parte auditiva. Eu vou precisar também do profissional de linguagem para fazer uma avaliação complementar, descartar uma comorbidade, e aí a gente trata isso no consultório, no ambiente
né, com softwares, com uma série de outras questões, mas a gente reabilita aquilo, né? E tem também a outra parte, descartar aí o transtorno, alguma outra dificuldade de aprendizagem. E a outra questão que a gente não pode esquecer é que a gente precisa de organizar o meio a qual esse paciente está inserido. Na Sim. escola, nós temos um ambiente extremamente insalubre de ruído, né? Nós temos professores cada vez mais doentes porque eles têm que forçar a voz, porque para eu poder perceber, eu tenho que falar 15 decibéis acima do ruído do ambiente. Isso é a Uhum. relação fala-ruído. Então, se eu estou num ambiente muito nocivo, muito prejudicial, isso não é prejudicial só ao paciente TPAC. É isso que as pessoas têm que entender, que o ambiente inclusive é aquele que é bom para todos. Então, eu não estou Uhum. indo lá enquanto fonoaudiólogo com o meu decibelímetro medir a condição acústica daquele ambiente escolar, porque eu estou ali pedindo só para ele, eu também estou vendo a condição do próximo. Porque a pessoa submetida a muito ruído, ela também tem dor de cabeça, ela tem mal-estar. A professora vai ter problema na prega vocal, com certeza, porque ela vai forçar a voz muito Uhum. acima. Então, quando a gente chega para orientar para o meu paciente TPAC, eu tenho que conscientizar a escola toda que aquilo ali é positivo. Então, o que que eu vou poder propor de forma ambiental também para proporcionar que esse sinal chegue melhor para esse paciente, para que Uhum. todo mundo se beneficie? Às vezes tem aquela arrastação de cadeira, né? Um EVA debaixo da cadeira já diminui. Sim. Salas com mais estantes, livros, a gente já consegue abafar mais e tirar o quê? O ruído dali daquela região, né? É Abafar um pouco mais, dar um controle acústico melhor. um conforto, Era né? um conforto. As salas, a gente tem ainda o triste dilema de estar um atrás do outro na sala. Gente, esse já é um modelo que para mim não devia existir. O que que Uhum. custa uma sala em um com o professor aqui no meio e todo mundo recebendo o sinal de uma forma limpa para todo mundo? Né? Então, Verdade. tem coisas que a gente pode pensar do ponto de vista de um conforto acústico que seria bom para todo mundo. No final do dia, ninguém estava cansado, estressado, dor de cabeça, né? Então, assim, não podemos esquecer que o ambiente acústico, o ambiente da sala de aula, o ambiente da nossa casa, ele tem que estar preparado para que nós todos tenhamos conforto acústico, não só quem tem alterações de processamento. Uhum. Então, essas são dicas que eu deixo para vocês Bom. repensarem, né? Sinal de escola, gente. Deixa eu dar uma devolutiva numa escola famosa aqui. Bateu o sinal, parecia uma sirene de presídio. E os meninos vieram correndo. Eu abri o decibelímetro só para ter dar uma ideia, tava mais de 80 decibéis barulho, quase que é ensurdecedor. É muito. E isso É. gera perda auditiva, isso gera problemas se isso é recorrente, né? Uhum. Para quem está num ambiente desse sistematicamente, né? Então A é para a Simone, gente pensar. Simone. Ei, Simone. Ei, Simone, é fofa ela, Muito gostando bom, das dicas. verdade. Agora, para encerrar, o Luciana, infelizmente, Passou rápido, hein? para encerrar, eu gostaria que você nos falasse da sua formação, eu não te perguntei isso no começo, mas eu gostaria que você falasse da sua formação, e eu sei que você escreve livros também, eu gostaria que você me Sim, falasse sim. deles, por favor. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Tenho pós-graduação em TEA, em transtorno do espectro do autismo e psicopedagogia clínica institucional. E eu gosto muito porque eu sou fono especialista em linguagem e fono educacional. É a minha praia. É fazer essa ponte entre saúde e educação, que eu acho que tem tudo a ver. Sem Tem. tirar o lugar do professor dentro desse processo, sabe? Que hoje o professor, ele recebe laudo do neuro, da fono, tá tão subjugado.
Mas a gente precisa desse olhar atento, que o PDI é dele, que a pedagogia é dele. A gente tem que empoderar esses professores também. Nós, enquanto profissionais da educação, só temos que dar suporte, mas É, esse lugar de pertencimento é do pedagogo, né? Então, eu tiro aqui, né? Eu acho o professor um profissional chave para tudo. Eles estão muito sofridos, né? Todo mundo cobrando demais, é inclusão, é isso, é aquilo. A gente também tem que ter esse olhar para o professor, para o sofrimento desse profissional. E eu busco agregar de informação, aí eu faço os livros justamente buscando isso. Dá para eles instrumentalizar esses professores, para capacitá-los, para que eles consigam transmitir para o aluno, para o meu paciente que está ali com eles, né? É, estratégias, práticas assertivas. E aí, esse aqui é uma sugestão do nosso assunto que nós estamos falando aqui. Eu tenho um capítulo aqui, as habilidades auditivas, como estimular e promover a aprendizagem, tá? Em bom. escolares, vocês podem. E aqui também nós temos aqui gente muito capacitada, é um livro do Break Connection Kids do ano passado que nós fizemos as oficinas e fizemos o volume 1 Que dessas bacana. oficinas. Então, é incrível esse livro, vocês não podem perder de ler. Fala aí o nome. Práticas neuropedagógicas para a educação infantil. Aí nós falamos de literacia, que é a base para estimular a linguagem, leitura. Sim. Falamos aqui das questões musicais, do cérebro em desenvolvimento, e Olha, tem superdotação, tem o brincar na escola e o papel do professor na educação infantil, e aí por aí vai. Vai já muito, estar saindo o nível, o volume 2 aqui, uns dias que também está perfeito, tá? muito bom. Ótima dica. Outra dica para vocês é esse: tem um aluno com transtorno de processamento auditivo, e agora? Aqui dentro é um livro que tem muitas informações de uma forma mais lúdica, lúdica não, mais pontual, sem ser aquele linguajar científico, muito científico, mas é um Uhum. livro científico. A gente tem também os artigos aqui do pessoal que fez em Portugal, então, e vai te dar dicas dos perfis de processamento, como estimular as habilidades, o que é que o professor tem que saber, o que é que o pai Uhum. tem que saber, e aí as dicas do que a gente está falando aqui hoje, né? Na E aí prática, tem alguns outros que eu tenho por aí, só jogar meu nome na internet, vocês vão ver, ou me seguir nas redes sociais, vocês vão ver meus livros lá. Porque eu muito trabalho muito com essa questão também da representatividade na criança, por causa da bom. literacia, que é a minha paixão, né? Eu fiz mestrado em educação, em ciência da educação, e meu mestrado foi todo em cima da educação infantil. E agora estou fazendo doutorado, estou de novo trabalhando nessa temática. E eu quero criar representatividade também nas crianças que têm os transtornos de aprendizagem, os TEAs, os TDLs, todo mundo tem que se sentir abraçado e se sentir protagonista. Então, Sim. os meus livros, eu acabei de lançar Os Desafios da Linguagem, que é sobre uma criança de TDL. Eu tenho A Descoberta do Mundo das Letras, que é uma criança com dislexia. E todos eles, além de ser infanto-juvenil, no tema aí dos livros, no livro tem as atividades propostas para que qualquer um possa trabalhar com as crianças algumas questões e essas crianças interagem com o próprio livrinho. Sim. Então, né, a gente vai por aí criando ferramentas para capacitar o professor, Isso mesmo. Muito bom. né? Muito obrigada, viu, Luciana? Eu que agradeço o convite. Ó, que você aceitou. Muito obrigada. Nos esclareceu bastante sobre esse assunto. Achei muito interessante. Pessoal, aqueles que não assistiram do começo, vai lá no começo, eu vou jogar lá no Instagram. Assistam desde o começo, tem muita informação relevante aí. Nós temos professores aqui agora Hum, assistindo a gente, Isso aí. professor, tem a Simone, né, Simone? Musicoterapeuta, muito bom. Colegas lá da escola, colegas da igreja também, muito bom. Muito Muito obrigada, bom. viu, gente? É.
Obrigada pela por estarem participação. aqui buscando informação, né, Pri? Uma sexta-feira, né? Esse pessoal a gente tem que bater palmas para eles. Muito bom. Muito obrigada, gente, pela companhia. Muito obrigada mais uma vez, Luciana. Foi muito esclarecedor. Quem sabe marcamos próximas lives, hein? Pode me chamar, que eu adoro conversar, né? Toda fono gosta de conversar, Mas quando é para conhecimento, né? não é? Muito Com certeza. obrigada, boa noite a todos. Boa Obrigada. noite, gente. Tchau, E o meu pessoal. Instagram é Lu_Felipeto Oficial. Vai lá ver os livros e tem live lá E também, tem material. E convido vocês para o Break Connection, que já tá lá, entra no site, que eu tava falando com a Pri, tá? Nós vamos ter oficinas kids, vai ser muito legal. O evento tá gratuito esse ano. muito bom. Então, corram lá e se inscrevam. Beijo. Muito beijo, pessoal. Até a Até a próxima. Tchau. próxima. Tchau, tchau. Lu.